O avivamento no Antigo Testamento, e esta é a lição número 2. Aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus, a classe de adultos. Como pode haver um avivamento no Antigo Testamento se o Espírito Santo só desceu em Atos, capítulo 2? Não parece ser contraditório? Mas não é. E aqui você saberá o porquê que houve o avivamento no Antigo Testamento. Texto áureo. Então disse: Eis que eu faço um concerto. Farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre gente alguma. Êxodo capítulo 34, versículo 10, a parte A. Verdade prática. A Bíblia revela que Deus responde ao seu povo com muitos avivamentos, como resposta às orações e súplicas. Portanto, quanto mais nós orarmos ao Senhor e suplicarmos a Ele, mais o Senhor descerá sobre nós o seu avivamento. Então nós teremos, sim, uma vida avivada diante de Deus. Introdução. Quando essa situação parecia não ter saída, um homem ou uma mulher de fé levantava-se de maneira humilde e quebrantada, buscando a Deus e confessando os pecados do povo. Há uma grande importância em que nós venhamos confessar os nossos pecados diante do Senhor. Quando há de fato uma situação, quando uma nação inteira está contra o Senhor, se volta contra Deus, sempre irá aparecer alguém, um homem ou uma mulher, ou mesmo, por que não dizer, uma jovem ou um jovem, para confessar os pecados da nação diante de Deus. E Deus, como é misericordioso, Ele sempre irá observar o quebrantamento de coração desta pessoa. Então, quando nós chegamos diante do Senhor com o nosso coração quebrantado, arrependido daquilo que nós estamos fazendo, o Senhor ouve as nossas orações, as nossas súplicas e nos dá o seu avivamento. O avivamento, que parece ser contraditório no Antigo Testamento, porque o batismo com o Espírito Santo só veio em Atos dos Apóstolos no capítulo 2, é bom deixar claro que o avivamento, apesar que geralmente, principalmente nós assembleianos, falamos muito da ideia, dizemos muito a ideia do batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas, os dons de profecias. É claro que isso também é um avivamento. Entretanto, o avivamento acontecia no Antigo Testamento e acontece no Novo Testamento. Este avivamento é uma mudança de caráter. Era algo, uma pessoa que cometia pecados e agora não comete mais. Por quê? Porque agora ela aceitou ao Senhor, entendeu que Deus é a salvação. Isso lá no Antigo Testamento. E no Novo Testamento não é diferente, porque nós reconhecemos que Cristo é aquele que nos transforma, e assim como Ele transformou a água em vinho, Ele também transforma o nosso caráter. É isso que é avivamento. Avivamento não é falar em línguas. Avivamento é ter arrependimento de coração, confessar os pecados diante do Senhor, ter humildade diante de Deus e viver uma vida de oração. Então é uma pessoa que é mudada de caráter. Por exemplo, Zaqueu, a Bíblia não menciona em nenhum lugar que ele foi batizado com o Espírito Santo, mas ele teve ali um avivamento. Por que ele teve um avivamento? Porque ele teve uma mudança de caráter, assim como Saulo, que também teve uma mudança de caráter em Paulo. É claro que Paulo também foi batizado com o Espírito Santo, então ele viveu ali a plenitude do Espírito, que é ter os dons do Espírito, e o fruto do Espírito. Então o apóstolo Paulo, ele viveu a plenitude do Espírito. Entretanto, é interessante que nós venhamos deixar bem claro que avivamento não é muita ideia do falar em línguas. Isso é uma parte do avivamento. Também é avivamento? Sim, mas não no sentido que é só isso. Houve um avivamento na minha igreja hoje. O que houve? O Senhor batizou com o Espírito Santo. Mas depois que sai do templo, como é que é o proceder dessa pessoa? Ela mudou o seu caráter? Não, ela continuou fazendo as mesmas coisas que outrora. Então esse avivamento não foi pleno. O avivamento de fato é mudança de caráter, A pessoa que, mais uma vez eu vou enfatizar, a pessoa que cometia alguns pecados agora não comete mais. É uma mudança de caráter.
Panorama dos avivamentos no Antigo Testamento. O avivamento no tempo de Moisés. Diante dessa visão, o Senhor esclareceu que o enviaria ao Egito a fim de libertar o seu povo. Por intermédio de Moisés, o soberano exerceu o juízo sobre Faraó de maneira poderosa, enviando 10 pragas ao Egito, fazendo com que o rei deixasse o povo israelita sair daquele país. Olha aqui o avivamento interessante na questão dos tempos de Moisés. O Senhor usou um homem para libertar o seu povo. Isso é o que? Isso é um avivamento. As pessoas estavam presas num sentido ali de escravidão e agora, através de Moisés, claro, com ordem do Senhor, com o poder de Deus, essas pessoas agora não são mais escravas, agora são livres. Isso é o que? Isso é um avivamento, é uma mudança de vida, é uma liberdade, né, plena, né, uma liberdade no Senhor. Isso sim é um avivamento. Então veja que o Senhor usou Moisés com uma forma poderosíssima, inclusive enviou 10 pragas ao Egito para mostrar a Faraó que Deus é soberano. Então, quando o povo de Israel sai do Egito, eles saem de uma forma completamente transformadas. Eles viram, contemplaram um milagre extraordinário na vida deles. Depois ainda teve mais um milagre, que foi na questão ali na frente do mar, né, que o mar se abriu. Ou melhor, Deus fez o mar se abrir, né? Inclusive até algumas pessoas dizem que Moisés tocou o mar, o cajado no mar, e o mar se abriu, que não é bíblico. A Bíblia diz que Moisés estendeu o cajado, né, e assim o Senhor fez o mar se abrir. O avivamento no tempo de Samuel. A arca foi tomada, os filhos de Eli, que eram sacerdotes, foram mortos, e ao saber da tragédia com seus filhos, bem como da tomada da arca pelos filisteus, o sumo sacerdote Eli também morreu. Foi no contexto desses acontecimentos que Samuel exortou os israelitas ao arrependimento. E por que o arrependimento? Porque a arca foi tomada. O que era a arca? A arca simbolizava a presença do Senhor. Então, se a arca foi tomada, é como se o Senhor não estivesse mais ali. Então, aqui vê também a questão de que os filhos de Eli, Ofni e Finéias, também foram mortos. E ao saber disso, Eli também morreu. Então, veja que aqui, nesse contexto, Samuel exortou o povo ao arrependimento. E é isso que é o avivamento. Mais uma vez eu vou enfatizar. Sem arrependimento não existe avivamento. A única forma de uma pessoa ser de fato avivada é ser uma pessoa arrependida. Porque assim há uma transformação de caráter. O avivamento no tempo de Josias. Ele derrubou altares aos demônios, destruiu imagens de esculturas e estendeu essas medidas saneadoras a outras cidades. Ele mesmo ficou à frente dessas ações para levar o povo de volta aos pés do Senhor. A situação espiritual era tão descendente que até o livro da lei havia se perdido no templo, mas foi encontrado durante as obras no santuário. Veja que aqui temos aqui a questão de Manassés, que se arrependeu, apesar de ter sido mau aos olhos do Senhor, fez coisas terríveis aos olhos do Senhor, mas ele se arrependeu. Agora veja, por exemplo, Josias. Josias fez um avivamento. Olha o tipo de avivamento que Josias promoveu. O que ele fez? Ele derrubou altares aos demônios, destruiu imagens de esculturas e estendeu essas medidas saneadoras a outras cidades, ou seja, outras cidades fizeram a mesma coisa. Então isso foi o que? Isso foi um avivamento, porque ele levou de volta o povo para adorar o nome santo do Senhor. Para você ter uma ideia, até o livro da lei desapareceu. Imagina, por exemplo, que na igreja hoje a Bíblia esteja perdida dentro da igreja. Ninguém sabe onde a Bíblia está. Que na época tinha esse cuidado de ter um livro da lei no templo. Então, imagina que situação, a palavra do Senhor perdida dentro da casa do Senhor. Olha até que ponto que chegou o povo de Israel. E se nós formos olhar de uma forma figurativa, não é muito diferente nos dias de hoje. Haja vista que muitas igrejas hoje não sequer fazem a leitura devocional, né? Sequer tem uma leitura bíblica durante os cultos, né?
Algumas igrejas fazem somente louvores e falam isso, fazem aquilo, mostram alguns cenários de igreja, algumas luzes, entre outras coisas, subterfúgios, mas se esquecem da palavra. Então é com a palavra que virá de fato o avivamento na igreja. Inclusive há algo muito interessante, que a Bíblia é tida como, para nós, é como a água, né? A Bíblia é como a palavra do Senhor, a Bíblia é a palavra do Senhor, e para nós é como água. E é interessante que a água, ela apaga o fogo, é claro. Entretanto, você vê na questão de Elias, quando foi clamar ao Senhor, ele pediu para que jogasse água 3 vezes no holocausto, e assim, ainda assim o fogo desceu e consumiu ali o holocausto. O que isso quer dizer para nós? Quanto mais nós tivermos a água da palavra em nós, mais acesos pelo fogo do Senhor nós seremos. Sinopse: neste tópico destacamos os exemplos de avivamento no tempo de Moisés, de Samuel e do rei Josias. Confissão de pecado e retorno à palavra de Deus, o chamado de Neemias. Apesar de o templo estar reconstruído, os muros da cidade estavam fendidos e as suas portas queimadas a fogo. Neemias orou durante 4 meses com grande lamentação. Mais um exemplo de que para se ter avivamento precisa viver uma vida de oração. Então nós temos aqui o ponto da palavra, né? Nós precisamos ter a palavra, temos que ter também aqui a oração. Nós precisamos viver uma vida de oração para que assim tenhamos comunhão com o nosso Senhor. Então, com a oração, o Senhor vai nos dar direção, vai nos mostrar o caminho, e certamente assim nós seremos avivados, né, pela oração e súplica. Isso nos mostra que Neemias tinha uma preocupação de ter uma comunhão com o Senhor, e ele reconhecia que era através da oração que ele teria comunhão com Deus, e assim Deus o daria uma direção para o que ele precisava fazer. A confissão de pecados. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. Esse foi um dos pontos altos da oração de Neemias. Quando nós oramos e confessamos os nossos pecados diante do Senhor, o Senhor ele vem e sara a nossa terra. Ele sarando a nossa terra, certamente a nossa vida será avivada. E avivada, mais uma vez eu vou enfatizar, não é a questão de ser batizado com o Espírito Santo, não é a questão de falar em línguas, ter dom de profecia, é uma questão de leveza nesse ponto aqui. Quando nós confessamos o nosso pecado e nós sentimos que nós fomos perdoados pelo Senhor, nós temos uma leveza na nossa vida, porque aquele peso foi tirado. Lembra que Jesus falou que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve? Então é isso que nós sentimos, esse fardo leve do Senhor. Então, quando nós confessamos os nossos pecados diante do Senhor, Ele vem e nos aviva, né? Nos dá esse avivamento, né? Porque nós confessamos o nosso pecado, nós não ficamos como uns e outros, né? Que fica querendo mostrar que não, eu não sou tão pecador quanto este, né? Assim como o publicano. Então nós devemos de fato reconhecer os nossos pecados diante do Senhor, mesmo porque o Senhor sabe que o que nós fazemos, né? O que nós andamos fazendo, né? O pecado que cometemos, o Senhor sabe. O avivamento pelo ensino. Além da leitura, explicavam-se o significado de cada expressão, e o povo entendeu. Como resultado, sobreveio um poderoso avivamento sobre o povo. Houve um quebrantamento verdadeiro, alegria e festas ali na praça principal, diante das portas das águas. Iniciou-se um poderoso avivamento na história de Jerusalém pós-exílio. Então veja que aqui havia a leitura da palavra e também a explicação. É interessante e importante que nós venhamos a cada dia ter a palavra do Senhor como nossa única regra de fé e prática. Nós precisamos falar da palavra, ensinar a palavra, ler a palavra, explicar a palavra, para que assim o povo venha a entender a palavra do Senhor, compreender o que de fato Deus é, como Deus é, e assim para que assim haja um quebrantamento do coração do pecador. Então as pessoas assim com o coração quebrantado certamente
terá a alegria de saber que o Senhor está ouvindo as suas orações, está observando o seu coração, o quebrantamento do seu coração. Então, logo de seguida disso vem o que? Vem a nossa alegria. Aí certamente faremos assim festas, né? Porque quando nós somos perdoados pelo Senhor, nós sentimos que de fato agora o fardo foi tirado, né? Aquele peso foi tirado e nos sentimos mais leves, né? E tudo isso vem pelo quê? Esse avivamento vem pelo ensino da palavra. Sinopse: no avivamento em Neemias vemos 3 elementos importantes: chamado, confissão de pecados e ensino. O avivamento é a palavra de Deus. A palavra de Deus corrige. Faça-se tudo para a edificação. Veja que o que marca essa orientação apostólica não é o exibicionismo espiritual ou mero emocionalismo, nem as expressões irreverentes no culto. Aqui há orientação para um culto avivado de acordo com a palavra de Deus. Algumas vezes, algumas igrejas fazem alguns movimentos dentro da igreja na hora do culto e acham que isso é avivamento. Não, não é. O nome disso é entretenimento. As pessoas dançam de qualquer maneira, usam roupas indecentes dentro do templo e acham que isso é avivamento. Não, não é avivamento. Avivamento, mais uma vez, virá pela oração, pela confissão de pecados, pelo ensino da palavra do Senhor, pela prática da palavra do Senhor. Então, sem a palavra do Senhor, sem o quebrantamento do coração, sem o arrependimento, não tem como ter avivamento. Não existe avivamento assim. E muitas pessoas se deixam enganar ou se enganam, né? Achando que o que estão fazendo ali é um grande avivamento. Não, não é avivamento. Quando alguém está na igreja, dançando de qualquer maneira, com roupas indecentes, sem nenhuma reverência diante na casa do Senhor, isso pode ser qualquer coisa menos um culto a Deus e muito menos avivamento. Cuidado com o formalismo. Com o formalismo queremos dizer a respeito do que é formal, metódico e rigoroso. É o extremo oposto do mero emocionalismo e exibicionismo espiritual. É verdade que não é errado observar regras, preceitos e métodos. No entanto, o formalismo assume uma característica negativa quando o cuidado e o zelo pelo que é formal sobrepõe a necessidade espiritual da igreja. O que é isso na prática? A pessoa observa tanto a questão das regras que leva a ferro e fogo e não observa o que de fato é a questão espiritual da igreja. Vou te dar um exemplo melhor. A mulher samaritana, a mulher com fluxo de sangue, havia algumas situações, algumas regras, e ela não deveria estar por ali, porque ela era tida como uma mulher impura, né? Em alguns casos, para a época, e entre tantas outras coisas. Mas o que ela fez? Ela não se observou ali as regras. Ela foi lá e tocou nas orlas do vestido do Senhor, e ela foi curada imediatamente. O que é isso? Ela não foi pela questão do formalismo. É importante sim que nós venhamos observar algumas regras, algumas condutas. Entretanto, a questão, o Senhor Jesus, ele tantas e tantas vezes quebrou este protocolo, esse formalismo. Vou te dar um exemplo. A mulher samaritana, quando estava lá no poço, a mulher samaritana era aparentemente uma mulher casada e samaritana, claro. Jesus era judeu e solteiro e, claro, homem. Então você vê aqui que aparentemente Jesus está errado. Por quê? Porque ele é homem, ela é mulher. Aliás, ele é homem, ela é mulher. Ele é solteiro e ela é casada. E os dois estavam sozinhos. Vai observando. Jesus era judeu e ela samaritana. E judeus e samaritanos não se davam. Olha como que Jesus quebrou a regra. Por quê? Porque Jesus ali não estava com um formalismo. Então, há situações que o formalismo, ele na verdade nos impede de chegar a Cristo, de conhecer a Cristo. E algumas vezes nós devemos ter cuidado para que, por causa desse nosso formalismo, nós não venhamos impedir pessoas de chegarem a Cristo, né, de chegarem ao nosso Senhor. Eu lembro quando muitas vezes o Senhor Jesus estava caminhando e os próprios discípulos diziam, né, se afaste daqui, não fique gritando o mestre, não fique chamando o mestre, não incomode o mestre, porque era formalismo. Então o formalismo, nós temos essa questão, né, que nós devemos ter as nossas regras, cuidar das nossas regras,
ter aquele equilíbrio da regra, mas existe regra que precisa ser quebrada para não ficar esse formalismo. Porque senão vai ser um culto ao Senhor, não, vai ser só formalismos e formalismos. E o Senhor não está nesse negócio. É claro que tudo tem que ser feito com decência e ordem, mas existem algumas regras, como foi o caso aqui da mulher do fluxo de sangue, a mulher samaritana, que existem algumas questões que sim, precisam ser quebradas. Sinopse: a palavra de Deus corrige o caminho para a prática espiritual equivocada e, ao mesmo tempo, alerta para o perigo de formalismo. Conclusão: os avivamentos no Antigo Testamento sempre vieram como respostas ao quebrantamento espiritual e às orações do povo de Deus. Isso se dava sempre diante de uma situação de calamidade ou de decadência espiritual e moral. Por misericórdia e bondade, Deus provia a restauração de Israel. Que esses avivamentos veterotestamentários nos despertem para fazer a vontade de Deus nestes tempos de frieza e mornidão espirituais atuais. Então vejamos aqui a questão da decadência espiritual e também a decadência moral. Então isso o Senhor usa para que as pessoas venham ter um avivamento espiritual e também um avivamento moral. O avivamento moral também é uma forma que o Senhor usa para avivar o seu povo. Então veja que aqui, pela questão também da misericórdia, né, e a bondade do Senhor, né? E vem aqui a restauração de Israel, no caso a nossa restauração, né, trazendo para os dias de hoje. Então veja que o avivamento não é necessariamente ser batizado com o Espírito Santo. É uma bênção? Sim, é uma bênção e é uma promessa ser batizado com o Espírito Santo, como diz Joel capítulo 2, versículo 28, que se cumpriu lá em Atos dos Apóstolos no capítulo 2. Entretanto, não vai adiantar uma pessoa ter os dons espirituais e não ter o fruto do Espírito, viver uma vida de qualquer maneira. Então, o ideal é, claro, ter os dois, ter o fruto do Espírito e os dons espirituais. Isso é a plenitude do Espírito. Entretanto, nós devemos sempre caminhar pela questão do fruto do Espírito, né? Termos uma vida de restauração, de jornada cristã diante do Senhor, com santificação. E assim certamente seremos avivados. Revisando o conteúdo. Número 1. Por intermédio de Moisés, ele exerceu juízo sobre Faraó de maneira poderosa, enviando 10 pragas ao Egito, fazendo com que o rei egípcio deixasse o povo israelita sair do Egito. Número 2. O povo se humilhou diante de Deus e buscou ao Senhor, que lhe deu uma grande vitória. Número 3. Confissão de pecados e retorno à palavra de Deus. Número 4. No templo de Neemias, o ensino da palavra de Deus foi uma marca que prescindiu o avivamento. Número 5. Quando Deus envia um avivamento espiritual, o Santo Espírito tem liberdade, ou melhor, o Santo Espírito é isso mesmo, tem liberdade na igreja, os corações estão sensíveis à voz de Deus, os dons espirituais atuam de maneira abundante, a atmosfera espiritual muda o ambiente, Deus age em favor do seu povo, tudo é feito de acordo com a palavra de Deus para a edificação dos santos. Só para te dar um exemplo sobre a questão do fruto do Espírito e o avivamento, ou melhor, o fruto do Espírito e os dons espirituais, a igreja em Coríntios, ela tinha os dons espirituais, ela tinha os dons espirituais, mas ela não tinha o fruto do Espírito. É por isso que você vê lá em 1 Coríntios capítulo 11, que é na palavra da ceia, fala que muitos se embriagavam. Por que se embriagavam? Porque cada um participava da sua própria ceia. Então, o que era aquilo ali? Era uma forma de fazer qualquer coisa. Eles não tinham ali o fruto do Espírito, eles não tinham compaixão um para com os outros. Mas que isso aqui, para que nós venhamos compreender a diferença entre os dons espirituais e o fruto do Espírito. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula, não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque aqui para a escola é o aluno. Tchau!